Olá, hoje é 11 de julho de 2025. Começa agora o Radar FGV, podcast notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre tarifaço de Trump pós-cúpula dos BRICS. Vamos repercutir e analisar os diferentes aspectos e impactos dessa medida política. Novo incentivo para carros populares no Brasil, além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Nicolas Queiroz. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. O tarifaço de 50% imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi o assunto principal da semana. A repercussão pautou o jornalismo mundial e eu trago Iris Machado, nossa repórter gerada em IA, para analisarmos diferentes aspectos dessa medida. Exatamente, Nicolas. Vamos começar com a participação da Carla Bene, da FGV Educação Executiva, no Jornal da Cultura, falando sobre as prováveis origens desse tarifaço. O Trump está, por um lado, acelerando o processo dos BRICS, ele está favorecendo que os países membros do BRICS realmente pensem seriamente em comércios com suas próprias moedas e diminuir, inclusive, a triangulação do dólar. Então, assim, essa atitude dele, nesse momento, ela acaba favorecendo a cúpula que acabou de terminar do BRICS. Outro aspecto importante nas análises é o ponto de vista político entre Estados Unidos e Brasil. Oliver Stunkel, da FGV-RI, falou para veículos internacionais como Reuters e The Wall Street Journal e comentou em suas redes sobre o modus operandi geopolítico do presidente norte-americano. A medida eleva drasticamente a tarifa planejada de 10% e marca a primeira ameaça direta ao Brasil desde sua volta ao poder. Era uma questão de quando, não disse se isso ia acontecer. O Brasil sabia que poderia passar um tempo fora do radar de Trump, mas que em algum momento viraria alvo. A divergência ideológica com Lula tornava esse ataque provável, mas vale lembrar, Trump já ameaçou o Brasil com tarifas sobre o aço em 2019, quando Bolsonaro, seu aliado, era presidente. Ou seja, a questão aqui não é só de afinidade ideológica, mas a disposição de Trump em usar tarifas como arma geopolítica. Segundo Trump, a tarifa se justifica porque o Brasil estaria conduzindo uma caça às bruxas contra Bolsonaro, que responde por tentativa de golpe. Trump também alegou ataques à liberdade de expressão de americanos. Trump pretende usar a seção 301, um instrumento comercial usado para práticas desleais para retaliar o Brasil ou por causa de um processo judicial interno. Isso é extremamente raro. Tudo agora depende de como Lula reagirá. Um tom firme, mais institucional, pode gerar um efeito de união nacional e até fortalecer seu apoio, inclusive no centro político, que costuma rejeitar interferências estrangeiras explícitas. Historicamente, ingerências externas não pegam bem no Brasil ou em qualquer outro país. Mesmo críticas de Lula podem ver a atitude de Trump como um ataque à soberania nacional e à independência do judiciário. Politicamente, a medida tende a reforçar o nacionalismo e alimentar sentimentos anti-americanos no Brasil, especialmente se Lula conseguir enquadrar a retaliação como uma ofensa à dignidade nacional. Outro ponto abordado é a questão política brasileira nessa equação. Marco Antônio Teixeira, coordenador do mestrado e doutorado em Gestão e Políticas Públicas da FGV e AESP, analisou esse tema em sonora exclusiva para o nosso podcast. A tarifa de 50%, ela tem, obviamente, implicações econômicas, porque afeta setores importantes do Brasil, como laranja, aço, café, dentre outros, né? Mas tem implicações políticas que são visíveis já, não é? Segmentos próximos do bolsonarismo, não que saíram em defesa do Trump, mas saíram em crítica ao governo, né? O que indiretamente é defesa da medida do Trump, arguindo, inclusive, a mesma tese do Trump, né? Abuso da justiça brasileira, problemas no sistema eleitoral, né? Como se este fosse um assunto a ser tratado pelos Estados Unidos. Ou seja, a eleição de 2026 já está definitivamente na agenda e daqui para frente é assunto do mundo, sobretudo com essa interferência que o Trump fez, não apenas na sua decisão de taxar produtos brasileiros, mas de criticar questões que são internas ao Brasil e que não fazem parte da agenda americana.
E, obviamente, não podemos deixar de lado o caráter econômico dessa medida. A pesquisadora do FGV-IBRE, Lia Valls, nos mandou uma sonora exclusiva apontando a complexidade que o tarifaço impõe sobre as dinâmicas comerciais. A gente tem superávit na balança comercial, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil na balança de serviços, na balança de rendas, então a justificativa, né, que ele sempre coloca na carta do déficit não se aplica ao Brasil. Obviamente que 50% é um aumento substancial que vai acabar sendo no produto brasileiro. Talvez algumas exportações, né, se tornem totalmente inviáveis. A carne que estava entrando com força no mercado americano, já havia uma preocupação lá dos produtores de carne, da concorrência com o Brasil, e 50% é um preço muito alto. O avião também, né? E o que é mais complicado nisso é qual é a margem de negociação que fica, né? Quando a questão política se confunde com a questão de comércio, a margem de manobra, obviamente, ela é menor, porque o que na realidade o Trump está querendo? Ele está querendo negociar o quê? Né? Ele nem fala isso na carta, ele diz da reciprocidade, mas reciprocidade em relação a quê? Se for em relação às questões políticas, é totalmente fora do contexto, porque é uma questão da soberania, do judiciário brasileiro, etc. Então, a gente tem um cenário agora de muita incerteza, né? E que se espera que isso não escalhe. Quer dizer, o governo brasileiro também tem que ter muita habilidade em como responder para que isso não se torne, na realidade, uma questão política antes de tudo, né? Ela foi motivada claramente pela questão política, mas tentar, de alguma maneira, reverter um pouco essa situação, se for possível. Então, o cenário, por enquanto, não é um cenário lá nada otimista. Como tudo é muito recente, há muita especulação sobre o que de fato vai acontecer após esse anúncio de Donald Trump. Em entrevista para a TV Vanguarda da Rede Globo, Carla Bene alerta sobre a viabilidade dessa medida e os possíveis caminhos. Primeira questão é saber se realmente as tarifas serão praticadas. Se não foi mais uma estratégia conhecida como ameaça e depois ele recua. É muito importante lembrar que país não paga imposto. Quem paga imposto, na verdade, é a pessoa física, porque a empresa importadora, ela vai pagar o imposto no produto maior, mas ela repassa para o consumidor. Será que a população americana vai conseguir absorver esse aumento de preço? Porque é ela que vai pagar. O governo americano está perdendo credibilidade no cenário internacional, inclusive o reflexo disso é o enfraquecimento do dólar. Nós exportamos café para os Estados Unidos, suco de laranja, mas também exportamos partes de aeronaves, exportamos outros componentes, exportamos também aço, alumínio. São produtos que têm muito mercado. Então, a conferir para saber se realmente a ameaça será cumprida e, em sendo cumprida, aí teremos outro problema, que é a busca de novos mercados e a adequação a esse percentual. Mas a chance dele se manter é baixa, porque isso vai ter uma elevação dos preços de uma forma gigantesca para o consumidor americano. O governo pretende reduzir IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de veículos 1.0 mais baratos e menos poluentes. Em contrapartida, a medida pretende subir o de modelos mais poluentes. Antônio Jorge Martins, da FGV Educação Executiva, avaliou o programa proposto em sonora exclusiva. Esse programa, de uma forma geral, visa, na minha percepção, dar um equilíbrio entre tudo aquilo que as chinesas vêm recebendo ao longo dos últimos períodos, no sentido de se beneficiarem e venderem no mercado brasileiro. São incentivos, um mercado em crescimento, e elas, com um carro extremamente competitivo e com muita tecnologia embutida, né, elas fazem com que realmente os carros adquiram um potencial de vendas muito grande, inclusive em quantidades maiores do que aquelas que vêm sendo ofertadas pelas fábricas já instaladas no Brasil. Então, no fundo, né, a tendência exatamente de gerar um certo apoio às indústrias instaladas aqui no Brasil, no sentido de, eventualmente, darem um tempo para que elas possam se igualar em termos de produto, né, em termos de veículo, com as tecnologias hoje ofertadas pelas chinesas, e, com isso, equilibrar mais, diria assim, a concorrência e a competitividade no mercado brasileiro.
Agora é a hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Vamos lá! Nos dias 16 e 17 de julho, acontece às 9 horas no Centro Cultural FGV o evento CPDP Latam 2025, Governança de Dados para o Desenvolvimento e a Democracia na Maioria Global. No dia 18, sexta-feira, temos o AI Safety from the Global Majority, na sede da FGV às 9 horas. Fica por aqui o nosso Radar FGV. A redação eu divido com Davi Afonso. Nesse episódio contamos com áudios da TV Globo e TV Cultura. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos e não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!